Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gal. Dessa vez, nós vamos falar sobre este livro, O Sucesso e o Fracasso de um Líder. O capítulo 4, ele fala como fazer a obra de Deus. Eu vou destacar apenas 2 pontos, que ele usa a pessoa de Salomão para a edificação desse templo, que representava na época o lugar de habitação, a morada de Deus. E no Novo Testamento, essa edificação é a igreja. Nós sabemos que Salomão, ele nos inspira e nos dá algumas lições de liderança. E a primeira e grande lição que nós aprendemos com Salomão foi pedir sabedoria a Deus, porque ele não se sentia capaz de fazer uma obra tão grandiosa. Essa primeira lição serve para todo líder. Nós não podemos edificar a obra de Deus se não for com o próprio Deus, porque Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria. Então hoje, todos nós que queremos liderar qualquer serviço e ajudar na edificação da obra de Deus, nós precisamos buscar a sabedoria que vem do próprio Senhor. Outra coisa é que ele fala dos materiais. Naquela época que Davi percebeu que Deus não tinha uma casa, ele teve a intenção de construí-la, mas o Senhor falou que ele não seria a pessoa e incumbiu a Salomão. Mas Davi reuniu todo o material e Salomão fez a outra parte, que foi edificar. Hoje, por um lado, nós vimos que o Senhor também já nos deu a maneira de edificar a sua casa. É por meio da dependência dele, é por meio de estar no Espírito. Nós não podemos usar a capacidade humana, por mais elevada que ela seja, para poder fazer a obra de Deus. É claro que nós vamos ver em alguns dos itens dos materiais que foram usados no templo, como por exemplo a madeira, as pedras e o ouro, algumas simbologias que representam um pouco do que é usado hoje na edificação da igreja no Novo Testamento. Para a edificação do templo, vimos que foi usado a madeira de cedro do Líbano. O que nós podemos ganhar com essa descrição dessa madeira especificamente? O cedro do Líbano, ele crescia numa região de fortes ventos. Por causa disso, as raízes se aprofundavam e aí tornava essa madeira muito forte e resistente, que nós podemos fazer uma aplicação, já que a madeira na Bíblia representa a natureza humana. Essa madeira de cedro do Líbano, ela era uma madeira forte, resistente. E isso tipifica o quê? Que nós, como líderes, como servos do Senhor na edificação, precisamos ser pessoas fortes, resistentes, decididas, comprometidas, que embora tenha situações de adversidades, usam essas situações para a edificação. Eu sempre gosto de lembrar de um exemplo de um servo que nos ilustrou uma vez. Quando você passa por algo, fica mais fácil você compreender a outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sentiu dor de dente, ela vai entender quando outra pessoa disser qual é a dor, como que se é sentir a dor de dente, já que ela também passou por isso. Então, quando se trata de uma madeira do cedro do Líbano, digamos que seja pessoas experimentadas, pessoas que têm conteúdo para resistir e para ensinar as outras pessoas. Também fala das pedras. As pedras ali, elas eram pedras inicialmente pontiagudas, como nós assim que nós nos convertemos, que precisaram ser polidas, lapidadas para serem encaixadas. Elas não foram assim que chegaram já utilizadas. Isso mostra que nós também, assim que nós conhecemos o Senhor, nós já entramos no processo de edificação, mas nós ainda somos muito rudes, muito difíceis no temperamento, no comportamento, e aí o Senhor precisa nos lapidar
nos transformar primeiro, nos polir, para depois nos usar adequadamente. E fala do ouro. O ouro representa a natureza divina. Essa pedra, a qual o Senhor menciona ali em Mateus 16, 18, a qual ele ia edificar a sua igreja, ela precisa desse tratamento, desse polir, desse cortar para encaixar. E essa madeira, por mais elevada que seja, porque essa madeira do cedro do Líbano não era qualquer madeira, já era uma madeira trabalhada, já tinha, se fosse comparado a nós, um caráter elevado, com virtudes elevadas. Mas por mais que nós sejamos essas pessoas até capazes, porque o Senhor nos capacita, mas ainda assim, irmãos, para fazer a obra de Deus, para servir na edificação, nós precisamos de uma mescla da natureza humana com a natureza divina. Daí a necessidade do ouro revestir a madeira. Então, nós precisamos de estar mesclado com o Senhor todo o tempo para que ocorra edificação conforme a vontade do Senhor. E outro fato curioso é que, antes de construir o templo, Davi instruiu a Salomão, falou como deveria ser, baseado no que o Senhor havia tocado nele. Isso mostra que a edificação da igreja hoje, a casa de Deus, ela também é totalmente baseada no falar de Deus. Nós não podemos fazer a obra do Senhor, edificar a igreja baseado nos nossos próprios conceitos, por mais sábios que sejam. Salomão era muito sábio, mas ainda assim ele precisou do falar de Deus. E a obra de Deus só pode ser levada a cabo baseada na palavra. E a gente hoje tem a bênção de ter a palavra profética, essa palavra que nos dá direção, que nos coloca nos trilhos. Por isso, hoje nós podemos ser pessoas aperfeiçoadas, adquirirmos a sabedoria que vem do próprio Deus para não fazermos as coisas da nossa própria maneira e assim edificar uma morada para Deus, como sempre foi a vontade dele desde o Antigo Testamento. Que o Senhor possa contar com cada um de nós, que Ele nos torne líderes úteis nas suas mãos, para que possa cooperar com a edificação, baseado naquilo que Ele quer fazer, a começar em cada um de nós e depois, pela instrução, que Ele possa estar nos usando adequadamente como materiais, como pedras vivas e como uma madeira nobre, trabalhada e revestida pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude a cooperar com Ele na edificação da sua casa. Graças ao Senhor porque nós fomos incluídos nesse processo. Que o Senhor continue nos abençoando. E se você gostou desse vídeo e dos outros que já foram mencionados aqui no canal, que você possa divulgar e tornar essa palavra mais acessível a outros filhos de Deus, que assim como nós queremos fazer parte da edificação da obra de Deus. Até o próximo. Jesus é o Senhor. Amém.